Olá, colegas da odontologia! Sejam bem-vindos ao OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Para esse episódio, nós iremos falar de uma especialidade bastante interessante e muito importante para a odontologia, é a imaginologia. No entanto, eu preciso que apresente os nossos convidados e para isso eu chamo a colega e conselheira Penélope. Tudo bem, Penélope? Tudo bom, Marcelo? Mais um episódio aqui, novamente, Isso. rico em informações, né, que a gente tenta levar cada vez mais para os nossos colegas. E quem está com a gente, Penélope? Bom, hoje nós temos a doutora Larissa Mello, que é presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia, e nossa estrela de hoje é a doutora Ana Márcia Viana Vanzeler. A doutora Ana Márcia, ela é graduada em odontologia, especialista em radiologia e imaginologia odontológica pela UFRG, mestrado em clínica odontológica com ênfase em radiologia odontológica pela UFPA, doutorado em clínica odontológica com ênfase também em radiologia pela UFRGS e capacitação em ultrassonografia odontológica, professora da Unhas a Mais, coordenadora pedagógica da Ford Dental Academy, gestora da empresa de laudos diagnósticos e sócia responsável técnica da clínica de radiologia odontológica Oi Digital Belém. Ufa, né? De radiologia e imaginologia, eu acho que ela entende, né, Marcelo? Acredito que sim, para isso ela está aqui. A Larissa bem, também doutora faz, Ana? a Larissa também Tudo. faz endodontia, que tem tudo a ver com Isso, imagem. sim. E dentro dessa perspectiva, antes de nós iniciarmos as nossas perguntas, gostaria de agradecer muito a presença de vocês nessa mesa de trabalho, representando o Conselho Regional de Odontologia, dizer que vocês também vão ser um grande valor agregado nessa entrevista com a Ana e agradecer também muitíssimo a presença da Ana, no sentido de dar um pouquinho desse tempo e desse conhecimento para mostrar para a nossa classe e para a sociedade o que tem de mais atual na imaginologia. Seja bem-vinda, faça as suas considerações iniciais. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com vocês, o doutor Marcelo Folha, juntamente com a doutora Penélope e a doutora Larissa. São grandes nomes dentro da odontologia e agradeço muito o convite e é uma honra estar aqui. Falar de um assunto que eu me sinto muito em casa, vamos dizer assim. Legal. Larissa, suas considerações iniciais também, dê suas boas-vindas. Agradecendo novamente o convite do Conselho. Hoje a gente vai abordar, esse tema muito importante, que é a imagem, e acho que nem precisa falar uma referência, o currículo falou por ela mesma, uma referência em imagem, que vai trazer um assunto, acho que, grandioso para a odontologia. E hoje nosso OdontoCast também está inovando, porque nós temos hoje uma marca, criando uma identidade, temos caneca, temos até uniforme hoje, né, Lívia? Verdade. Então, é uma fase nova que está vindo aí. Que bom. Até porque nós temos que vestir a camisa daquilo que acreditamos, Com né, certeza, Marcelo? estamos juntos. Então, pronto. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos, assim, agora explorar um pouquinho, né, Marcelo, desse Isso. conhecimento, desse seu vasto conhecimento. E eu gostaria de iniciar perguntando sobre a sua carreira, né? Estávamos conversando, você é uma doutora tão nova, né? E começou cedo. Me conte um pouquinho aí sobre a sua carreira. Comecei um pouco cedo, vamos dizer assim, né, a faculdade. E eu lembro muito bem no meu primeiro dia de aula. E isso eu falo para todos os meus alunos sempre, no meu primeiro dia de aula com eles também. É dentro da faculdade que a gente desenvolve e faz o nosso nome no mercado de trabalho. E eu lembro muito bem dessa frase que um professor meu falou. E essa frase, naquele momento de maturidade também, eu tinha 17 anos quando eu ingressei na faculdade, me chamou muita atenção. E eu vou fazer valer a pena meu curso, vou fazer valer a pena toda a minha trajetória aqui dentro da odontologia. Comecei a me envolver em trabalhos acadêmicos, comecei a participar de monitorias. Eu sempre estava à frente de muitos projetos acadêmicos dentro da faculdade. Frente a isso, dentro da monitoria ali, já do diagnóstico integrado, ali eu me vi. É isso que eu quero. Você se encontrou, eu me encontrei. Te seduziu. Já me seduziu porque eu gostava muito de estudar. E dentro da radiologia eu tinha que saber tudo de todas as especialidades. Eu tinha que ter um conhecimento da endodontia, eu precisava ter um conhecimento da ortodontia, da odontopediatria.
para justamente conseguir abranger um diagnóstico para todas as especialidades. Ali eu me encontrei. E a partir de então, segui todo o meu trajeto na faculdade voltada para radiologia até o final da faculdade, para justamente ter aquela certeza. É essa especialidade que eu vou querer seguir a minha carreira dentro da odontologia. Teve alguma referência, um nome, digamos assim, se você puder Sim. citar? Dentro da faculdade, eu falo que foi o meu pai dentro da radiologia, que foi o Fabrício Tucci. Olha Fabrício lá. Tucci, um abraço Que é ao uma Fabrício, um pessoa grande que profissional também. Que eu Te inspirou. Exatamente. Eu tenho um carinho muito grande por ele, assim como a professora Graça, sempre foi uma Professora mãezona. Graça também, um grande abraço, Graça Pinheiro. Grandes nomes da imaginologia, da radiologia, Exatamente, né? paraense. E eu via nela aquela garra de mulher dentro da radiologia e ela me inspirava muito. Maravilha. E eu sempre pontuei muito isso a ela, tanto para o Fabrício também. E eles foram essas duas grandes referências para mim dentro da radiologia. Que bom. Pode continuar. Mas só que eu cheguei naquele dilema, e agora? Vou fazer especialidade de radiologia e não tinha em Belém na época. Como é que vai ser? Comecei a estudar algumas instituições, e nós estávamos naquela mudança da Pra radiologia. imaginologia. Exatamente, da radiologia analógica para digital. Isso Você meados pegou ali de essa transição, 2013. As clínicas de radiologia já estavam ali fazendo essa transição. E eu gostaria de estudar já numa instituição que me fornecesse, né, esse conhecimento digital. Por isso que eu escolhi a UFRJ. Ali eu prestei a prova, consegui ingressar ali na especialização. Coloquei minha mochilinha na costa e fui embora para o Rio de Janeiro morar. Eu também, ali no fundão, Lá na Ilha no do Fundão, Eu sou exatamente. egresso de lá também. Conheço aquele lugarzinho especial. Muito especial. Ali eu consegui fazer excelentes amizades, ter contato com os novos professores, abrir um pouco mais a mentalidade para odontologia, para imaginologia. Uma nova era estava foi- se abrindo também, né? Exatamente. A era digital. E é a respeito disso que eu quero falar agora. Já vou entrar na outra pergunta. Vou pegar esse gancho. Já entendi como ela chegou até aí, já foi seduzida. Mas depois da UFRJ tem mais, tá, Marcelo? Ainda tem mais, mas Tem então mais, eu vou logo me adiantar numa pergunta. Essa saída da bidimensão de uma radiografia analógica, que era só altura e largura, com a entrada das outras situações envolvendo a tomografia, a ressonância, a ultrassom, principalmente a tomografia, que entra a largura, a altura e a profundidade. Esse foi o maior avanço, na tua opinião, em relação a essa transição da radiologia analógica para a digital, ou tem mais alguma coisa ainda? Com certeza foi. Eu falo que depois da tomografia computadorizada de feixe cônico, que é a nossa tomografia, também denominada no mercado de tomografia odontológica, tá? Iniciou-se esse processo em 98. Nosso primeiro tomógrafo no Brasil chegou em 1998. Inclusive, ele encontra-se na USP. Ele está ali como se fosse parte de um museu. um museu odontológico. Né? Então, para quem quiser Mas olha ali só, de 98 pesquisar, para 2013, correram 15 anos 15 anos. para que houvesse realmente essa modificação dessa forma de diagnosticar. Exatamente. E principalmente se a gente for avaliar as especialidades, o quanto o diagnóstico mudou, impactou diretamente dentro das condutas clínicas na endodontia, Totalmente. Principalmente ortodontia, implantodontia, que é o exame padrão ouro, para se instalar implantes dentários. Dentro também da patologia, se a gente for também ali, né, abranger todas as Sim. áreas dentro da Porque tem a odontologia. profundidade, Com não é certeza. só altura e Exatamente. largura. E algo que eu gosto muito de citar, e é uma linha de pesquisa que eu admiro, gosto e trabalho, é o impacto da tomografia computadorizada de feixe cônico dentro da odontologia. Então, de que forma mudou-se nossa forma de tratamento? Se a gente pegar a endodontia há 15 anos atrás, como é que era? Olha o quanto evoluiu de tratamento. A imagem que possa auxiliar no tratamento, né? Exatamente. Evoluiu muito as formas de tratamento. E ainda digo mais, prognóstico ali,
prognósticos maravilhosos depois que a tomografia adentrou, de fato, no mercado de trabalho. Hoje eu falo que todos têm oportunidade, ficou muito fácil acesso para os dentistas, para os pacientes. Dentro da graduação, já é abordado o tema de tomografia. Isso é bem legal, porque os alunos já saem da graduação sabendo como lidar com esse exame por imagem. Sim. E dentro das especialidades, com módulos específicos de tomografia para aquele segmento. Dentro dessa perspectiva que nós temos de avanços tecnológicos, não só a questão da tomografia, da imagem que sai na tomografia, mas também o fluxo digital foi uma outra coisa também que realmente fez a diferença. E aqui eu não faço apologia a ficar só no fluxo digital. Eu acho que não é ainda para todo o universo da odontologia, porque tem assim as moldagens convencionais, os planejamentos convencionais, até com enceramentos convencionais, mas saber utilizar cada tipo de diagnóstico de uma forma correta para se planejar e, no final, executar com maestria um tratamento, né? Eu digo sempre o seguinte, no Japão, você leva 5 anos planejando e em 5 meses se constrói. No Brasil, nós levamos 5 meses planejando e em 5 anos se constrói. Né? Então, é uma loucura isso. Né? Mas dentro do que a minha pergunta é, junto com a tomografia, que foi a modificação da imagem, tu achas que o fluxo digital também teve um ganho nesse diagnóstico similar ou até maior? O que tu acha, da tua opinião como imaginologista? Eu falo que são ondas de inovação em tecnologias distintas. Nós passamos décadas evoluindo e inovando. Tá? A tomografia teve a onda dela. Inovou. Ali a gente teve um ganho muito grande no diagnóstico. Já o fluxo digital, que é essa nova onda que estamos vivendo, assim como a tomografia, não foi do dia para a noite que as clínicas de radiologia se tornaram no fluxo digital. Hoje a gente não encontra nenhuma clínica de radiologia odontológica analógica. Foi de forma gradual, né, durante esses 10, 15 anos ali de mercado. A mesma coisa o fluxo digital propriamente dito. Iniciou na década de 70. Porém, nem todo mundo tinha acesso, era um tratamento caro. O DSD já é uma coisa bastante Exatamente. antiga também. CAD/CAM existe, começou, o primeiro Sim. foi na década de 70, final da década de 70. Só que nem todo mundo tinha acesso. Atualmente, o fluxo digital chegou no mercado e chegou com acesso a todos. Né? Então, nossos colegas, nossos dentistas, eles já começam a ter mais acesso a esse conhecimento, isso é importante. Você não precisa montar uma clínica de imaginologia, você pode usar os serviços dessa clínica se você não vai comprar um scanner, um exemplo. Não vai comprar uma impressora digital, um CAD/CAM, entendeu? Algo do tipo. Então isso é importante dizer, esses serviços prestados pelas clínicas. Isso que é legal. Eu não preciso ter para ser digital. Eu preciso entender como funciona todo o fluxo. Perfeitamente. Então, é como se fosse assim, existem todos os protocolos e passo a passo, as etapas continuam. O que muda é a forma de se trabalhar. A moldagem convencional, agora é a moldagem virtual, vamos dizer assim, com escaneamento. Uhum. E o que eu observo dentro dessas empresas que desenvolvem softwares? Cada vez estão ficando mais robustos. E o fluxo digital vai ser um caminho sem volta. Vai chegar um momento que eu não vou mais precisar realmente do analógico, da moldeira. Por quê? Essas empresas estão ali investindo fortemente em softwares que ali, daqui a uns 10, 15 anos, eu acho que a moldagem tradicional vai deixar de existir. Principalmente com essa nova onda que está surgindo, a inteligência artificial. Me dá só um Sim. adendo. Eu acho que isso aí é uma situação que não tem volta, mas o Brasil tem muitos locais inóspitos em que é difícil chegar ao fluxo digital lá. Então, aí que eu te digo que ainda vai haver alguma coisa de moldagem convencional, de enceramento artesanal
pelo técnico em prótese. Então, eu acho que ainda existe... Na verdade, nós ainda alguma estamos coisa. numa fase transitória. Sim, Não exatamente. só para os gestores, né? Quanto para os profissionais também se adequarem. Eu sou ortodontista, eu ainda não passei completamente. Eu ainda gosto, né, da manipulação dos modelos para o meu planejamento. Então, é uma coisa que ainda tem uma certa resistência. Eu falo por mim, mas eu sei que muitos colegas também são assim. Precisam ainda do meio físico, mas a gente sabe que a gente também tem que acompanhar essa evolução, que são ferramentas que estão aí para mudarem realmente todo esse conceito, né, Ana? Exatamente. Agora, eu vou pegar aqui e fazer aqui o papel do intermediador. E na endodontia, como foi essa evolução com a interação com a imaginologia? Conta aí pra gente um pouquinho. O que isso te ajudou dentro Que mudou, do teu, né, do no teu teu métier, do teu dia a dia ali? Pronto. Eu também sou um pouco jovem, né, como a doutora Ana, então eu já acompanhei a endodontia com o uso da tomografia, né? E a tomografia, para mim, ela faz parte do meu dia a dia. Mas tu esqueceste uma perapicalzinha? Não, Ou uma claro que não. panorâmica, A né? tomografia, É isso que eu ela tô tem... dizendo. A tomografia, ela tem suas devidas indicações, né? Ela não é o exame de primeira escolha para o endodontista ainda. Sim. Claro que se tu fores perguntar para qualquer endodontista se ele pudesse, ele pediria a tomografia para todos os Porque aí a pacientes. gente esbarra no custo Eu já também, vou, né? eu vou segurar essa como o informação. papo tá legal, tá vendo? A gente pediria. A tomografia, ela acaba ainda sendo um exame quando a gente tem uma dúvida ou a gente precisa de uma precisão maior para aquele diagnóstico e para aquele planejamento, né, de tratamento. Então, assim, mas a tomografia, como eu disse, é o queridinho do endodontista, não tem como. Eu não consigo me imaginar, eu fico até às vezes ainda pasmo quando eu pego algum caso e veio de outro profissional e o profissional não pediu a tomografia, porque assim, quando você tem uma dúvida, logicamente, que a gente não tem como uma imagem bidimensional me dizer exatamente o que está acontecendo como uma tridimensional. Sim. E na endodontia a gente sabe que isso aí não posso nem dizer assim, é primordial pra gente, né? O que tu ias falar sobre o... Eu fiquei curiosa agora. Nós temos um cliente aqui e o feixe de imagem numa radiografia, ele vai aqui, medindo a altura e largura, mas eu tenho uma fratura aqui atrás e eu preciso da tomografia para isso, né? Então é mais ou menos isso aí. Exatamente. E eu falo que o exame por imagem é para auxiliar o profissional a deixá-lo cada vez mais confiante, tanto no plano de tratamento quanto no diagnóstico. Diagnosticar O precisamente. paciente, ele não vai entender para que serve, mas por que isso? É para o profissional. Sim. Então, eu sempre costumo dizer que, para melhor segurança do seu trabalho, melhor coisa é solicitar o exame que vai lhe trazer todas as informações necessárias para você conseguir fazer seu trabalho com dignidade. No momento que eu... Vou dar um exemplo muito claro. Há 3 semanas atrás, eu precisei fazer uma ressonância. Um médico que me solicitou, queria saber se eu podia ou não pagar. Não. Olha, para a gente dar continuidade aqui na sua consulta, vou precisar desse exame. Vá lá e faça. A gente se coloca muito no lugar do paciente. Eu sei sobre custos, né? Que é um pouco mais elevado. Porém, você vai dar um tiro no escuro. A gente está acostumado. Incisivo central superior. Um conduto, um canal. Quem disse isso? No meu dia a dia eu pego várias imagens com 2 condutos. Um canal lateral. E aí? Num 2D? Uma dilaceração. Como o doutor normalmente Marcelo acabou de dizer, a gente não consegue ter essa terceira dimensão, essa profundidade. E a tomografia já nos permite isso. Então, em casos iniciais da endodontia, eu fiz um estudo que foi bem legal. Quanto a tomografia impacta diretamente na confiança do endodontista, no plano de tratamento nesse diagnóstico. Eu, primeiramente, disponibilizei as radiografias periapicais. Aí o colega foi lá, fez as anotações, como seria, né, todo o plano, o passo a passo da endodontia. Guardei essa informação. 3 meses depois, os mesmos casos disponibilizei no exame tomográfico. O colega foi lá, fez as anotações e eu pareei esses resultados. O grau de confiança dos colegas que participaram, aumentou em mais de 60%.
Olha, que dado legal. O diagnóstico mudou em 70%. Olha lá. E o plano de tratamento acompanhou o diagnóstico, 70%. Então, tiveram casos que foram ali avaliados nas radiografias periapicais. Nossa, que legal, incisivo central, vai ser fácil, bem tranquilo de tratar. Vou tratar esse dente. Quando recebi a tomografia, uma fratura. E eu vou mais a fundo um pouquinho em relação à endodontia. A endodontia, principalmente quando se fala de casos de retratamento, tu vai, às vezes, vai notar uma necessidade maior da tomografia. Por quê? Total. Várias condições. A condição antiga, né, que a gente tinha da precariedade das tecnologias, acabava que o tratamento ele deixava deficiente. Não achava, a gente não tinha como a gente tem hoje a ultrassom, a gente tem hoje os aparelhos rotatórios, a gente tem o localizador, então isso aí deixava microscópio. Então o endodontista deixava calcificações, deixava canais por fazer. Então quando a gente pega o retratamento, eu sendo assim bem sincera, eu profissional, eu vou te dizer que eu acho que mais de 50% dos meus retratamentos eu peço a tomografia. Eu explico para o paciente que eu preciso sanar as minhas dúvidas, porque se eu colocar a minha mão ali, eu estou assumindo a responsabilidade daquele caso. Sim. Então, muitas vezes, quando a gente fala de um retratamento, a gente às vezes não sabe que tem uma fratura naquele dente, a gente não sabe como foi, se não foi desviado aquele canal. Então, assim, realmente, a tomografia para endodontia, ela é primordial, e hoje, assim, eu digo, eu sou bem dependente da tomografia. Eu também. Então, olha, agora me veio assim um dado até alarmante, né, e preocupante. Ou seja, se a gente for ver comparativamente, 70% dos tratamentos de antigamente foram subtratados. Exatamente. Né? Então, e aí isso a gente remete a um professor, o doutor Arcelino veio aqui, né, falando sobre essa questão da endodontia também. Falamos que muitos casos de focos infecciosos ali permaneceram, podendo levar a transtornos sistêmicos que mas aí já podendo, né? Não, é um estudo, né? Sim, já ficaria também a questão dos instrumentais, dos rotatórios. Sim, e eu vou defender os endodontistas antigos, né? A gente tem que notar que houve uma evolução tecnológica, né? E antigamente se fazia endodontia sem localizador, e como é que ele ia ter noção, né? A informação também que se tem hoje. Que se tem hoje, então assim, a endodontia antiga, ela era... Eu parabenizo, porque trabalhar na endodontia manual, sem localizador, com pouca tecnologia, é para grande. Exatamente. Não, com certeza, mas assim, trabalhavam às cegas, iam pelo tato. Né? E os antigos também iam muito pelo olfato também. Sim. Eu já ouvi muito quando eu comecei. Usavam todos os sentidos. Todos os sentidos, né? E isso, assim, apesar de, claro, é inquestionável a questão digital, do avanço tecnológico, mas a gente também tem que trabalhar nossos sentidos. A gente não pode esquecer isso. Porque a mesma odontologia até a raspagem da lima, tu tá ouvindo. Exatamente. A mesma odontologia que é feita na capital não é feita no interior. Sim. Então, né, não nos esqueçamos desses sentidos. Para implante, para endo, até para orto também, a tomografia e tudo, a ressonância atual na odontologia, para tecidos moles e tudo, está sendo bem utilizada muito na cirurgia, não é isso? Sim, não só não só pelos bucos, né, que acabam ali assumindo cirurgias de grandes portes, de tecido mole, principalmente, quando tem lesões mais extensas que extravasam do tecido ósseo para o tecido mole, eles lançam muito mão das ressonâncias magnéticas, e principalmente para quem trabalha com DTM. Ali, para análise de posicionamento de disco articular, é o exame padrão ouro para se avaliar. Por isso que eu te fiz a pergunta, era provocativa mesmo. E algo que eu acho muito legal, que dentro da radiologia odontológica, que atualmente a gente está com uma força bem grande, é a ultrassonografia. Explica especificamente aonde ela está sendo utilizada. Adentrou principalmente quando a especialidade da harmonização começou ali a criar suas próprias pernas, vamos dizer assim. E adentrou no mercado como especialidade odontológica, né? Temos mais essa especialidade, a mais nova, inclusive. E dentro desse contexto, a gente precisa de um exame que nos mostre tecidos moles.
Até então, dentro da nossa radiologia odontológica, nosso foco maior seria o quê? Avaliar tecido duro, Sim. osso e dente. No momento em que eu tenho uma especialidade que cuida, gerencia a pele, eu preciso de exames específicos para auxiliar nessa questão. E a ultrassonografia veio realmente para a odontologia para ficar. Eu falo que daqui a um tempo, a ultrassonografia para ROF vai ser o exame padrão ouro, assim como a tomografia é atualmente para implantodontia. Então, avaliação de pele, textura, vasos, complicações, a gente consegue E como ali... tem intercorrências. Exatamente, dentro das intercorrências, dentro até mesmo do procedimento guiado. Como é que funciona? Com ultrassom, eu consigo mapear a região e o profissional da ROF consegue fazer a manipulação do material, injetar na pele, e ali a gente consegue guiar toda a penetração da cânula, em qual camada vai ser injetado, qual vai ser a quantidade, se está bem adaptado aquele material naquela região. Então, é bem legal esse acompanhamento assistido. Então, vamos lá. A minha missão aqui também é direcionar, é resumir as coisas, né? Nós temos, então, hoje, um avanço de uma radiologia odontológica, que só fazia mensuração de tecidos duros, principalmente em largura e altura, evoluiu para uma tomografia tridimensional, que vai largura, altura, profundidade, principalmente utilizada em implantodontia, endodontia, periodontia, a ortodontia. Isso. Temos a ressonância, bastante utilizadas também em ATM, né, em algumas cirurgias de bucomaxilo também, e para a harmonização, a ultrassonografia odontológica. Então, hoje nós temos uma gama muito maior aí, abrangendo 4 subespecialidades, né, que estão fazendo a diferença nos meios auxiliares de diagnóstico, por imagem. E é algo que a doutora Penélope até comentou também, que eu gostaria até de frisar e dar ali também esse aporte até maior. Os exames por imagem são exames auxiliares, tá? São os exames que vão ali nos auxiliar dentro de uma clínica. A clínica sempre é soberana. A clínica será soberana, exatamente. Isso. Então, ter aquele feeling, aquele tato de estar ali junto com o paciente, escutar as queixas, observar, sentir as texturas que estão ali, né, naquela situação que estão sendo avaliadas, isso é soberano. Ter a prática, ter o conhecimento clínico. O exame por imagem vai te auxiliar, vai te direcionar. Ótimo. Porque senão pode estar formando também subespecialistas em imagem, né? Aquele dentista que só sabe funcionar se tiver uma imagem, é um recurso, uma ferramenta valiosíssima, mas sem o conhecimento clínico fica vazio. Exatamente. Meninas, meu ponto o diretor tá falando aqui comigo, entendeu? E a gente tá com tempo realmente limitadíssimo, mas tá sendo ótimo. Vamos entrar no final da nossa entrevista, tá? Onde eu vou pedir para que as nossas conselheiras façam as considerações finais dela. E ao final eu peço que tu faça a consideração final também, as tuas considerações finais. Olhe para essa câmera, faça o convite para assistirem o Odontocast, né? Que nós estamos aqui falando sobre imaginologia odontológica de um modo bem resumido, bem simples e bem interessante para que todos possam usufruir desse momento que nós estamos tendo aqui, ok? Larissa, por favor, tuas considerações iniciais. Finais, perdão. Tuas considerações finais, Larissa. Bom, novamente agradecer o convite do Conselho, né? Sempre muito enriquecedor fazer parte, de escutar, né, sobre várias nuances da odontologia que a gente sabe que corrobora com um bom profissional. Agradecer novamente ao Conselho e principalmente a doutora Ana por ter compartilhado com a gente todo o seu conhecimento, um bom conhecimento. E é isso, não tenho muito mais o que falar, eu agradeço. Obrigado, Larissa. Ana, fico muito feliz em te conhecer, né, saber do seu trabalho também, que você está desenvolvendo de maneira muito competente. Agradecer em nome do Conselho também, até frisar, né, uma coisa que é uma questão ética também, a parte dos exames odontológicos. É muito bom os profissionais pedirem, solicitarem
numa questão de dúvidas, né? A imaginologia, a odontologia digital veio para somar ao nosso conhecimento e facilitar a nossa prática diária. E te agradecer pela oportunidade de você passar todas essas informações que com certeza foram muito enriquecedoras para nós e para os colegas. Com certeza. Obrigado, Penélope. Nada. Ana. Agradeço novamente ao Conselho, tá, pelo convite. É uma honra estar aqui com todos vocês. É uma pequena parcela, o Conselho ali, né, formado por muito mais pessoas, Sim. muitos conselheiros, todos muito engajados nesse projeto. O Odontocast, até conversei com o Marcelo, o quanto enriquecedor está sendo para a nossa profissão, para a odontologia. Nós, como dentistas, precisamos muito nos valorizar e valorizar as informações que ocorrem, que hoje, se for parar para pensar, a informação está ali, né, disposta em diversas formas, muitas vezes de formas conturbadas. Então, saber direcionar seu conhecimento, saber direcionar suas buscas é algo que eu indico muito para os meus alunos. A gente sempre se compartilha, eu sempre mostro algum caso ou outro. Então, o Odontocast vem trazer informação de relevância para a nossa odontologia ser cada vez mais valorizada por todos nós. Agradeço o convite novamente. Muito obrigada, doutor Marcelo. E faça o convite para que possam nos assistir também. Com toda certeza. Então, está disponível no canal Odontocast. Podem nos assistir, né? E vai ser muito legal ter vocês ali junto conosco dentro desse grande projeto. Para finalizar, vou te dar 30 segundos para tu dizeres a tua impressão atual do nosso conselho, o que tu achas que a gente pode melhorar, o que tu achas que a gente tem melhorado. Rapidamente dá uma pincelada sobre o que tu entendes como cirurgião dentista do momento atual que o conselho está vivendo. Eu consigo observar muito atualmente uma valorização que o conselho está ali, né, mostrando, trazendo para a sociedade com postagens, com informações diferenciadas. Muito do que a gente vive dentro da odontologia, às vezes passa despercebido e o conselho está ali nas redes sociais, inovando, trazendo informação, que isso é muito legal, sempre valorizando. Eu estou observando uma valorização muito grande na nossa área, na nossa classe odontológica, e faço até esse convite para todos os nossos colegas dentistas segurarem essa corrente, que é muito importante, da valorização. Que bom. Minha querida, aqui vai a tua canequinha do Odontocast. É um brinde nosso. Penélope, pega uma revista dessa, Larissa, dá um exemplar do Código de Ética para ela também. Conselho Federal. Tá? Aqui, A nossa Bíblia. a nossa canequinha tem patrocínio do Pedro, da Labo Dental, né, que é um dos grandes incentivadores da odontologia paraense. Obrigado, Pedro, mais uma vez, por estar conosco, acreditando no projeto inicial, que hoje é uma realidade, que é o Odontocast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Nele, você tem acesso a muitas informações e tratando de temas relevantes com profissionais que são expoentes na nossa profissão. Ficamos aqui e até o próximo Odontocast. Um abraço a todos. Pronto. Parabéns.